Louvado seja o Senhor. Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. Estávamos, eu e a Lulu, em especial, eu que tive a oportunidade de sentar um pouquinho lá em Campinas com o bispo. E foi uma conexão tão rápida no coração, no espírito. Nós temos uma heresia que eu carrego comigo. Heresia é aquelas coisas que a gente acredita, mas não pode provar. Mas eu tenho comigo que tem pessoas que no espírito elas já se conhecem, mas a seu tempo Deus apresenta. E quando Deus apresenta, você sabe que você a conhece no espírito. Muito obrigado, querido. João Batista e Jesus, eles se conheceram no espírito. Foram apresentados um ao outro no espírito, no ventre. E mais tarde, eles, quando encontraram no Rio Jordão, o céu se abriu, rasgou. Então alguma coisa o céu responde quando pessoas que já se conheceram no espírito se encontram, Deus apresenta. E foi tão precioso. Então estávamos muito desejosos de vir para cá, eu e a Lulu. Então de fato não é palavras de protocolo, é uma honra estar aqui, é uma alegria. Eu estava desejoso de estar aqui. Eu e a Lulu estávamos desejosos também de encontrar o pastor Rodrigo e a pastora Soraya. O pastor Rodrigo e a pastora Soraya são família para nós, é sangue. A gente tem um discipulado ativo e operante já aí perto de uns 15 anos, 12, 13. E passamos pelo menos uns 10 anos aí. A gente passa as férias juntos, uns 6, 7 anos. Passamos as férias nossa entre Natal e Ano Novo dentro da casa deles. E a gente tem uma aliança de amor. O pastor Leandro está aqui conosco, Leandrinho, um homem que cuida da gente, guarda a nossa casa, um homem que sempre investiu, cuidou da gente, tem uma graça. Ele é um empreendedor, coloca os seus recursos para cuidar dos profetas e cuida da nossa casa, assim como o Rodrigo tem feito por anos. É muito bom. Deus, Ele levanta os seus reis para cuidar dos sacerdotes. Então nós temos uma jornada a partir de hoje na Europa. Eu peço que vocês orem pela gente, nos coloquem debaixo de oração, de intercessão. Nós deveríamos ter chego ontem pela madrugada, aí o voo foi cancelado. A gente foi fazer um tour na Europa primeiro, levaram a gente para um lado, para o outro, mas enfim, chegamos e chegamos muito felizes no Senhor. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, se puder, em João, no capítulo 2. Glória a Deus. Todas as pessoas que falam sobre essa casa falam muito bem. É bom a gente ouvir coisas boas. Tá bom, obrigado. É muito bom a gente ouvir coisas boas a nosso respeito. Essa semana estávamos pregando no Rio de Janeiro e um grupo lá se reuniu só para colocar numa mesa para ser corpo. Colocaram eu e a Lulu numa mesa, sentaram em volta e começaram a fazer declarações de amor e gratidão para nós. Foi tão bom para as nossas vidas. Foi tão bom você ter o calor do corpo. É diferente da bajulação, né? A bajulação, ela tem o mesmo peso da crítica. Você não pode abraçar nenhum nem outro, porque se o diabo não te puder te derrubar com uma crítica, ele vai tentar te derrubar com um elogio, porque você está menos protegido para ele. Para o elogio você está menos protegido.
Como crente, a gente tem defesas para crítica, porque a Bíblia nos orienta sobre isso. A gente tem pouca defesa para o elogio. Um dia, os gibeonitas chegaram para Josué e disseram: Josué, nós somos de uma terra muito longe, muito longe. E lá chegou a notícia de como Deus está te usando. Lá longe chegou a notícia que Deus está te usando poderosamente. Que onde você bota a mão, Deus entra junto. Que seu ministério está bombando, está arrebentando. E a gente é tão longe, tão longe. Saímos de casa com um pão fresquinho. Olha o pão, parece uma pedra. Nossa roupa era zerada, olha aqui, está puída, quase rasgando. Faz uma coisa, faz uma aliança com o nosso povo. Porque Deus te deu essa terra aqui. A nossa terra está fora daqui, não vai ter problema. Você não vai ter problema com o seu Deus. Só para fazer uma aliança, porque isso é fruto da nossa admiração por você. Josué fez, não foi consultar Deus, fez aliança. E os gibeonitas estavam disfarçados. Eles eram dali. Arrumaram um jeito de fazer uma aliança com Josué para não ser dilacerado, que era a ordem de Deus para matar todos da terra de Canaã. Josué foi falar com Deus. Deus, o Senhor ouviu, eles me enganaram. Deus falou assim: enganaram você porque você não me consultou. Se tivesse me consultado. O elogio, a gente não está protegido para ele. Às vezes a gente não está protegido para o elogio, para o reconhecimento. Mas existe aquele calor do corpo. O que é o calor do corpo? É aquilo que funciona para você como um lava-pés. Jesus falou: Pedro, deixa eu lavar os seus pés. E Pedro disse: não. Eu amo Pedro porque Pedro nos ensina tudo que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer, né? A ousadia de Pedro nos deixou muitas lições. E Jesus disse: eu vou lavar os teus pés. Ele disse: não, Senhor, os meus pés você não lava não. Quem sou eu? Esse Pedro: se eu não lavar seus pés, você não vai ter parte comigo. Não, se é assim, então Senhor, por favor, me lava inteiro. Ele disse: não, eu não preciso lavar você por inteiro. Você já está limpo pela palavra que eu tenho pregado. Eu não vim aqui converter você. Eu vim aqui só lavar os teus pés. Pedro, você já está limpo pela palavra. Só que a caminhada do dia a dia empoeira os pés. O andar do dia a dia empoeira os pés. E quando empoeira os pés, você perde aquele frescor. Você continua limpo pela palavra, amando, mas você perde aquele frescor. Você perde aquela vida, aquele prazer. Então deixa eu lavar os teus pés. Então uma coisa é a bajulação, outra coisa é o lavar dos pés. O lavar dos pés só o corpo pode fazer. Só o corpo pode fazer. E todas as vezes que eu ouço falar dessa casa, eu ouço falar de uma forma tão linda. Tão linda. Tão linda. Exalando o bom perfume de Cristo. E para nós é uma satisfação estar aqui, viu, bispo? É o nosso início numa jornada que a gente tem por esses dias aqui. Eu vou ler com você. Tá tudo bem, gente? Esse silêncio é assim mesmo, né? Dá um sorriso para mim. Eu não sei aqui, né? Mas no Brasil, desde criança, a visita, mesmo que você não goste, a mãe manda você sorrir, o pai só cumprimenta. Então me dá um sorriso aí. João 2 vai dizer assim. Vocês já abriram? Já? Tá, estou enrolando vocês porque eu não abri ainda. Tá, vamos lá, glória a Deus. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que eles vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Ou outra tradução, eu acho que tem um outro nome que eu também não sei o que é. Aí falou que é 100 litros, né? Já converteram bem, né? Então é isso aí, mas aqui está como 3 metretas, 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: encheio de água essas talhas, e encheram-nas até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles assim fizeram. Logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho,
não sabendo de onde vieram. Se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou um noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom quando já beberam fartamente. Vamos repetir isso? Deixa eu ler de novo que eu li errado. Todos põem primeiro o vinho bom e, quando já beberam fartamente, então colocam o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Este foi assim principiou Jesus os seus sinais miraculosos em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Obrigado, Senhor, pelo teu bom Espírito nessa manhã aqui conosco. Obrigado por esse ambiente de adoração, de louvor. Obrigado pelo coração dos teus filhos e filhas nesse lugar. Tu sempre serás entronizado e exaltado. O Senhor nunca dependeu da resposta de ninguém para ser Deus. Por isso, seja o Senhor nesse lugar adorado. Encontre em nosso interior, Senhor, o mínimo ponto de contato para transferir daquilo que é teu sobre nós, no nosso interior. Obrigado, meu Pai. Bom, meus irmãos, eu tenho dito por onde tenho passado ultimamente que o meu tempo de pregador, ele já passou. Tem algumas coisas que depois de alguns anos, ela já não tem mais a sua devida importância, né? O apóstolo Paulo disse: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino. Fui crescendo e fui largando as coisas de menino. Aí ele vai falar sobre o amor, capítulo 13 de Coríntios. Mais ou menos ele estava dizendo: quando eu era menino, os dons eram poderosos para mim, a unção era poderosa para mim. Mas eu fui crescendo, e essas coisas não é que elas diminuíram o valor, mas elas diminuíram a ordem de importância para mim. O reino de Deus, ele trabalha com ordem, ele não trabalha com organização. Não quero dizer com isso que o reino de Deus seja desorganizado, mas uma coisa é organização, outra coisa é ordem. Por isso que se fala dos números, que eles são números ordinários, porque eles estabelecem a ordem do que vem antes e do que vem depois. E você pode organizar muito bem o número 1, acha um jeito de encaixar ali com 4, depois você põe um 9, depois você põe um 2, você organiza uma desordem. Você pode organizar uma desordem, mas Deus trabalha com ordem, e a ordem, ela escalona, ela traz uma escala do que vem antes e que vem depois. Por isso Jesus disse aos fariseus: vocês pagam o dízimo do endro, do cominho, mas deixam uma que é mais importante, que é a fé, a misericórdia, o amor. Fazer primeiro essas coisas, sem desprezar aquelas. Então ele não diminuiu nada, ele só colocou no seu lugar. Ele mesmo disse: buscai o primeiro reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não diminuiu as demais coisas, só colocou no seu lugar. Por quê? Porque um verdadeiro sacerdócio é alguém no seu devido lugar. Isso é sacerdócio. O que é sacerdócio? É estar no lugar. Porque quando você está num lugar de sacerdócio, você é uma ponte que liga alguém de uma extremidade para outra, que ela não conseguiria. Por isso que Jesus é o nosso pontífice. E as coisas fora do lugar são complicadas. Se você pensar quem é o diabo, Satanás, ele nada mais é que um anjo fora do lugar. Ele é um anjo fora do lugar. E esse anjo fora do lugar, chamado Lúcifer, virou diabo só porque saiu do seu lugar. E ele conversou com uma mulher casada, uma esposa de um marido, de um homem, e conversando com ela, conseguiu também tirá-la do lugar. Ela foi até o seu marido e tirou ele do lugar. E tudo virou um caos, porque tudo fora do lugar virá demônio, ainda que possa ser anjo. O reino de Deus, ele trabalha com a ordem, ele coloca as coisas no seu devido lugar. E no seu devido lugar você pode estar em 10º. Se você é o 10º, você não é menos importante que quem está em primeiro, porque você está no seu devido lugar. Nós somos justificados, por isso nós somos justos. O que é justo? Justo é justo, não tem folga,
não tem aperto, não tem sobra. Você já viu um parafuso, que eu não sei como é que chama aqui, no Brasil chama-se porca, aquela roelinha que você roda no parafuso, aquilo entra justo, suave, não tem sobra, não tem folga, isso é justo. É quando você está encaixado no seu devido lugar, você é justo. É por isso que no reino de Deus o contrário de mal não é bom. O contrário de mal é justo. A Bíblia diz que Deus não recebeu a oferta de Caim porque ele era mau. Recebeu de Abel não porque era bom, é porque era justo. Porque o contrário de mal no reino de Deus é justo. Sabe 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, quando diz que a mulher dê ao seu marido, ou pague ao seu marido o que lhe é devido. E o marido pague à sua mulher o que lhe é devido. O que é justiça? Dar ao outro o que lhe é devido, isso é justo. Você pratica a justiça quando você dá ao outro aquilo que lhe é de direito, isso é justiça. O que é justiça? Dar ao outro o que lhe é de direito. E a Bíblia fala que o marido tem que dar à esposa o que lhe é de direito, e a esposa tem que dar ao marido o que lhe é de direito. Que direito é esse? O direito conferido na aliança. Porque a aliança é um pacto, um selo, e ela tem leis e acordos ali. E nós entramos na aliança com Deus. Damos a Deus o que lhe é de direito, e Deus nos dá o que lhe é de direito. Por isso, uma esposa e um marido no Senhor casado, eles não têm que ser bonzinhos, eles têm que praticar a justiça. Praticar a justiça é dar ao outro o que lhe é de direito. Então a esposa não tem que amar ou dar qualquer coisa ao seu marido porque ele é bonzinho, mas dá porque ela é justa, e o justo dá o que é de direito. O marido não tem que amar a esposa porque ela é boazinha, ama porque ela é direito da aliança, e isso ele pratica a justiça. O justo pratica a justiça. Então depois de algum tempo você vai colocando as coisas no seu devido lugar. E ser pregador para mim já foi um tempo. Hoje não, de fato. Hoje eu venho repartir o meu coração com meus irmãos, nesse espírito do corpo, sabendo da guerra, das lutas de cada um, nos encorajando a vencer as nossas batalhas diárias, não dizendo necessariamente coisas novas, mas nos lembrando daquilo que Ele disse, porque esse é o caráter da ceia. Faz isso em memória de mim. Busca na memória, traz a lembrança, o pacto, a aliança. Então esse é o nosso papel. E em especial eu abri esse texto para que a gente pudesse nessa manhã pensar junto sobre isso. Como que Jesus, Ele dá início aos seus sinais miraculosos, como que Ele principia a sua operação messiânica. Até ali Jesus era o carpinteiro, filho de José, filho de Deus, mas estava muito mais na condição de filho de José do que filho de Deus. Ali foi a primeira vez ele acionou o gatilho filho de Deus, o gatilho messiânico, publicamente. Foram experimentar um milagre. E esse milagre que ele escolheu ser o primeiro foi exatamente num casamento. E você sabe, esse texto é tão conhecido, mas ele é importante demais para mim e para você. Por que ele é tão importante? Porque na Bíblia é muito importante que eu e você compreendamos o princípio das coisas. Por quê? Porque isso é o que nunca muda. Isso é atemporal. Isso vai passar gerações e gerações e nunca muda o princípio. A aplicação de um princípio pode mudar, e muda e varia, mas o princípio não muda. Lembra quando Jesus foi questionado sobre o fato de Moisés permitir a carta de divórcio? Jesus responde: Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não era assim. Ou seja, Jesus ele trabalha com o princípio. É por isso que ele diz: lembra-te o que disse o Criador? Ele diz, no princípio não era assim. Lembra o que diz o Criador? Não fala nem que é Deus, está falando do Criador, porque o princípio tem a ver com uma coisa, ela foi criada.
Quando ela foi criada, não fuja do princípio. Ela foi criada, não está nem se referindo a Deus, mas ao Criador. Não fuja do princípio. Deus te criou. O princípio ele não pode ser afetado. Agora, claro, a variação na aplicação do princípio, sim. Exemplo: você tem um filho, tem um princípio para a educação de filho. Pai manda, filho obedece. O dia que você ferir esse princípio, não importa o quanto que você vai trabalhar bem isso. Você pode ser um pai amigo, mas se você resolver ser um amigo pai, você já está fora. Que é o problema dos nossos dias. Agora, claro, essa aplicação de princípio varia. Se você tem um filho de 3 anos, um de 13 e um de 23, a aplicação desse princípio vai mudar. Só que o princípio não muda. Por isso é importante na Bíblia você perceber, quando Deus criou algo. Existe na teologia, eu não fiz teologia quando eu me converti. Eu me casei, eu estava me convertendo. Aí não deu tempo para fazer mais nada. Quando eu pensei em estudar, quando eu pensei em buscar, aí tinha casa para sustentar, tinha trabalho, eu não pude. Mas existe um princípio na teologia que fala sobre a lei da primeira menção. A lei da primeira menção é você, quando quiser saber a força de uma verdade divina, quando você quiser saber a força de uma verdade bíblica, procure ir aonde ela foi falada pela primeira vez, aonde ela foi mencionada pela primeira vez, aonde Deus a colocou publicamente pela primeira vez. Por quê? Porque ali está o princípio, ali está o néctar. Depois isso vai ganhar cores e sabores ao longo das escrituras, mas onde foi colocado a primeira vez, ali é o princípio. Ali está o princípio. Quando você pensa, por exemplo, em dízimo, há uma guerra antiga na teologia da igreja. Se dízimo é do Antigo Testamento, se dízimo é do Novo, se dízimo é da lei, se dízimo é da graça. Só que a lei veio por quem? Por Moisés. Só que a primeira vez que a palavra dízimo entra na Bíblia foi quando? Foi em Abraão, o pai da fé, onde Deus pregou o evangelho. Abraão pagou o dízimo ao sacerdote, o rei de Salém, o rei da paz, o sacerdote Melquisedeque. Depois de Abraão veio Isaac. Anos passaram, veio Isaac. Anos passaram, veio Jacó. Anos passaram, veio José. José foi para o Egito, levou a família toda. 400 anos passaram, veio Moisés. E Moisés trouxe a tábua da lei falando sobre dízimo. Só que muito antes de Moisés falar sobre dízimo, Abraão já houvera dado dízimo. Pense no princípio. Quando Abraão teve a sua primeira conquista financeira, ele entrou numa batalha, numa guerra, e por causa do seu filho Ló, ou seu filho sobrinho, e ele, quando ele voltou, ele não salvou só Ló, ele salvou toda a população de Sodoma, daquela guerra que você sabe. E quando ele estava voltando com todo o povo, e muitos despojos, muito dinheiro, muita riqueza, muito ouro, muita prata, o rei de Sodoma veio ao seu encontro e disse: Abraão, dê as pessoas para mim, fique com as coisas, toda a conquista de prata, ouro, todo o dinheiro fique para você, dá as pessoas para mim. Abraão disse: não, jamais isso. Por que, Abraão? Porque eu não entrei nessa guerra por causa de coisas, eu entrei nessa guerra por causa de almas. Eu fui atrás de um filho, eu não fui atrás de dinheiro. E simultaneamente, e ele fala: eu não vou pegar nada que é seu, para que amanhã o rei de Sodoma não diga: eu enriqueci Abraão. Abraão estava dizendo: no pouco ou no muito, eu vou viver daquilo que Deus provê. E nesse mesmo instante, chega um outro rei, o rei de Salém, o rei da paz, o sacerdote Melquisedeque, que nós sabemos que é uma figura do Cristo, ou o próprio Cristo materializado, porque Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E sabe o que ele fez? Ele deu pão e vinho, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Aqui está o princípio. Não tem quem não paga dízimo. Não tem o crente que paga dízimo, o crente que não paga dízimo.
Todo crente paga o dízimo. Todo ateu dá o dízimo. Todo satanista dá o dízimo. Cada vez que você tem uma conquista financeira, 2 reis vêm ao seu encontro. O dízimo não vai ficar com você, é um princípio eterno. Você só escolhe para quem você vai dar. É um princípio. Não fica com você. Agora eu não vou me ater a 10%. Das minhas experiências relacionais, quem fala que não dá o dízimo porque dá tudo, não dá nem o 10%. Porque eu só queria que o dízimo fosse... Porque a coisa mais fácil é o 10%. Coloque uma coisa na sua cabeça. Você que aqui, sei que tem uma base missionária aqui. Eu sei que tem uma base missionária aqui, não é não, bispo? É os missionários daqui. Entenda uma coisa. A parte mais barata da obra de Deus é o dinheiro. A parte mais barata da obra de Deus é o dinheiro. Cara, é a sua vida. Cara, é a sua entrega. Cara, amanhã você tem um filho que se quiser estar doente, o dia que você está em casa, ele tem que escolher o dia para estar doente. Cara, você está servindo pessoas, por vários lugares. E à noite tem que dormir, gostaria que a sua esposa estivesse do seu lado e ela não está. E o diabo te oferece muitas outras coisas. Cara, é a sua vida. Por isso que Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo. E quando a gente converte isso aqui dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, muitas coisas mudam no tocante à provisão. E você que dá o dízimo, por favor, dê o dízimo num lugar aonde te dão pão e vinho. Faça a escolha. Mas eu não quero falar sobre dízimo, estamos falando sobre princípio. Porque Jesus, ele principiou seus milagres aqui. Então aqui tem muita riqueza nesse ponto aqui. Porque aqui ele está sinalizando muitas coisas. E uma das coisas que acontece nesse casamento que ele é convidado, a sua mãe vem até ele e diz: acabou o vinho. Nesse casamento, a festa do casamento ainda não acabou. As núpcias, ainda não é a hora das núpcias. E já acabou o vinho. E Jesus olha para ela e diz: mulher, o que tenho eu a ver contigo? Dizem os teólogos que isso no original está escrito: querida mulher. Eu não sei se está assim no original, mas não precisava ninguém me dizer isso para querer mostrar para mim que Jesus não foi rude com a sua mãe. Jesus jamais seria rude com a sua mãe. Mas uma coisa aqui está. Um princípio é que eu gostaria que poder repartir um pouquinho com você sobre isso. A Bíblia trabalha com jurisdição. A Bíblia trabalha com territórios. Ouça, meu irmão, minha irmã. Nós temos quanto tempo aqui? Mais uma horinha nós temos aí, não tem? Então tá bom. Se você precisar ir embora, eu vou entender completamente. Se você precisar sair, mas talvez eu fique uns minutinhos aqui. A gente gasta mais 1 hora aqui do que eu já gastei até aqui, talvez mais 1 hora. E se você precisar sair, eu vou entender plenamente. Mas vivemos de tão longe. Vamos gastar um tempo juntos. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Periga esse aplauso aí do pregador se empolgar de ver isso. A Bíblia trabalha com territórios. Deus, quando fez Adão e Eva, eles ganharam um território. Quando eles pecaram, eles perderam um território. Deus fala para Abraão: Abraão, sai do teu território que eu vou te levar para um território. Deus visitou o povo no Egito e disse: sai desse território que eu tenho um território para vocês. Nesse território chamado Canaã, um dia eles pecaram e Deus teve que levar eles para um outro território chamado Babilônia. E mais tarde eles foram devolvidos, porque Deus trabalha com territórios. As regiões celestiais é uma faixa de Gaza onde você guerreia por territórios. Porque Deus trabalha com territórios. Deus trabalha com ambientes. São lugares em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então a casa já há e as moradas também já há. Certo?
Tem gente que acha que Jesus foi construir um condomínio no céu para os crentes morar. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Isso é fato, está pronto. Eu vou preparar o quê? Lugar, ambientes, lugares que existem, moradas no Espírito, que eu e você não entramos ainda. Quando eu olho para o meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, eu fico maravilhado com os lugares em Deus que ele anda. Eu disse: Deus, será que o Senhor deu coisas para ele que não deu para mim? Ele disse: o que eu dei para ele, eu dei para você e para todo mundo. Só que ele já acessou lugares que você ainda não acessou. O rio de Ezequiel fala de lugares em Deus. Deus, é verdade que tem na Bíblia peixe de 2 metros? Tem. E de quem é? É para alguns? Não, é para todos. Só que não tem um lugar chamado água nos artelhos e nem água nos joelhos. Esses peixes que você quer é lugares mais para dentro, porque são jurisdições, e cada jurisdição ela tem as suas próprias leis. Vou repetir isso: cada jurisdição ela é regida sobre as próprias leis. Por isso que o templo ele era tripartido: o átrio, o santo dos santos. São lugares, são jurisdições, e cada jurisdição tinha as próprias leis. No átrio todo mundo podia entrar, o estrangeiro, quem fosse. No santo lugar só os sacerdotes, no santo dos santos só o sumo sacerdote. E Deus trabalha com jurisdições. Então quando Deus ele desloca você para uma nova realidade espiritual, Deus quando muda um nível na sua vida, quando Ele desloca você para uma nova realidade, Ele dá uma nova jurisdição para você. O que você chama de tempo, Deus chama de lugar. Vou repetir isso: o que você chama de tempo, Deus chama de lugar. Por isso que na Bíblia, cada vez que Deus tem um encontro relevante com um patriarca, alguém da Bíblia, um encontro relevante, onde inaugurava um novo tempo na vida daquela pessoa, aquele lugar ganhava um novo nome, porque o que você chama de tempo, Deus chama de lugar. Quando você recebe uma palavra que é de Deus, sobre o futuro, agora você não sabe sobre o seu tempo da manhã, não, tem a ver com o lugar. Quando Ele fala, Ele cria, ou seja, já tem um lugar preparado no futuro, para você, está pronto, agora vamos entrar. Agora eu preciso entender que cada jurisdição tem as suas próprias leis. Quando eu me desloco para uma nova jurisdição em Deus, eu sou tentado a querer viver lá com as mesmas leis que operavam aqui, e elas não dão certo, porque o que vale aqui não vale lá, e o que vale lá não vale aqui. Nem todas as leis que operam lá elas migram daqui. Quantos solteiros tem aqui? Levanta sua mão. Uau! Você está numa jurisdição de solteiro. Então nessa sua jurisdição de solteiro, sexo não pode. Quando você casar, você entra numa nova jurisdição, a nível de aliança de casamento. Aí não só pode, deve. Qual o problema? O problema é que quando está no lugar de solteiro, nessa jurisdição que não pode, quer fazer. E a grande maioria é casado na igreja, depois que pode não quer fazer. Por quê? Porque os mesmos demônios que te incendeiam aqui é o que te esfriam lá se você leva eles junto. Eu preciso saber em que jurisdição entrou. Por quê? Porque você não trabalha para as leis da jurisdição, as leis trabalham para você. Quando você sabe interagir com a lei, ela trabalha para você. Quantos estão comigo? Nossa disputa, nossa guerra sempre toda guerra é por uma guerra de jurisdição. Agora a Ucrânia está... Rússia e Ucrânia não estão em guerra? Estão em guerra por causa do quê? Por causa de um pedaço de chão. Todas as guerras entre nações sempre é um pedaço de terra, é uma jurisdição. Se é no ar, é pelo espaço. Se é no mar, é pelo espaço. Se é na terra, é pelo espaço. É por terra. É uma guerra. Quem é casado está aqui com a sua esposa, seu marido? Estão aqui? Levanta a mãozinha. Poxa, tem bastante. Cada vez que vocês brigam, cada vez que vocês discutem, vocês estão numa guerra para disputar um lugar. Se você ganhar a discussão, você conseguiu o lugar que você não queria dar para ele, e você mantém o seu lugar. Se você perder a discussão, você perdeu o seu lugar, e ele ocupa esse lugar que você não queria dar. Nós sempre estamos brigando por um lugar. Aí veio o meu Jesus e diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu vou dar para quem não briga. Eu vou dar para quem não briga. E existe uma coisa chamada jurisdição relacional. Jurisdição relacional.
Eu preciso compreender que Deus trabalha com jurisdição relacional. Quando Deus fala, eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não adianta você querer responder como filho, porque não é o Abba que está falando. Não queira responder como ovelha, não é o pastor que está falando. Não queira responder como discípulo. Por quê? Porque não é o mestre que está falando. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Responda como um soldado, porque Senhor dos Exércitos, Ele fala com os soldados. E Jesus está mais ou menos dizendo para sua mãe: mãe, sabe essa conversa que você faz comigo desde criancinha? Que eu sou filho de Deus, que eu não venho de uma relação sexual. Sabe, você me falando, mostrando nas escrituras cada coisa que aconteceu na nossa vida. Você foi me mostrar que exatamente estava escrito sobre mim. Pois é, agora chegou o tempo. Chegou o tempo que eu vou atuar como um filho de Deus. Eu vou atuar como um Messias. Eu vou atuar como um filho de Deus. E se você não entender isso, mãe, quiser me tratar como um filho aqui, você vai se ofender. Você vai se machucar. Porque aqui não estou como teu filho. Eu estou como filho de Deus. Eu preciso entender sobre jurisdição relacional. Tem algum marido e esposa aqui que trabalham juntos? Vocês dois trabalham juntos? Lá também? Qual o problema? Às vezes vocês estão no trabalho brigando porque tratou mal, porque falou alto. E às vezes estão em casa na hora da mesa falando sobre pagamento disso, pagamento daquilo. E a vida nessa hora ela não trabalha a favor de vocês. Precisa entender quando está numa jurisdição de matrimônio e quando está numa jurisdição de empresários e trabalho. Quando você entende o que estamos falando? Quantos pastores tem aqui? Levantem a sua mão, por favor. Uau, tudo isso é pastor? Minha vontade é ficar só virado aqui. Sabe, um dos problemas de nós não acessar os nossos filhos, porque a gente quer ser pastor deles e eles querem um pai. Eles não precisam de um pastor. Eles não precisam de um coach. Eles não precisam de um treinador. Filho precisa de pai. Filho precisa de mãe. Precisamos entender sobre jurisdição relacional. Isso mistura-se com a nossa vida todo o tempo. Mas eu preciso entender que jurisdição está acionada. Quando Jesus disse para os seus discípulos: já não vos chamo de servo, vos chamo de amigo. Jesus não estava dispensando eles da condição de servo. Jesus só estava concedendo a eles uma nova jurisdição, que eles não tinham, uma jurisdição relacional de amigo. Mas cuidado, quando ele falar como Senhor, não queira responder como um amigo, porque você vai se ofender. Você vai se ofender. Não, Senhor, eu não vou deixar você ir para trás de mim, Satanás. Não importa se é Pedro. Não confunda as coisas. Não é porque eu acabei de falar que você é uma pedra de edificação, eu acabei de falar da chave do reino do céu para você, acabei de elogiar sobre a sua revelação, que você vai decidir como que eu vou viver ou vou deixar de viver. Para trás de mim, Satanás. Gente, em nome de Jesus, xinga, faz alguma coisa, mas quebra esse silêncio. Se não tem um aleluia aí, fala alguma coisa ruim mesmo que seja. Pelo amor de Deus, não me intimida. Aleluia. Quando você entende jurisdição relacional, você encontra um caminho de liberdade. Você que não teve um bom pai, você que não teve uma boa mãe, não tem uma experiência positiva com o pai, não tem uma experiência positiva com a sua mãe. Aqui dentro, esse monstro de pai, na sua mente, que construiu muitos bloqueios, construiu muitos impedimentos, colocou você em cativeiros emocionais que guerrei contra você até hoje. Contra esse monstro, você vai ter que se rebelar. Contra esse monstro, você vai ter que se rebelar, se divorciar. Você vai ter que expulsar, você vai ter que renegar. Mas do seu progenitor, você vai ter que honrar, porque disso depende a sua bênção. Disso depende a sua bênção. Se você entende sobre jurisdição relacional, você não vai se sentir culpado quando você tiver que dizer um não. Você sabe
Não compreender jurisdição relacional é um problema. Quantos patrões que no final de semana está assando churrasco com o cunhado, e o cunhado é funcionário dele. Ali tem brincadeira, ali tem conversa, ali é churrasco. Na segunda-feira, o cunhado quer se comportar como um cunhado. Não dá certo. Ali você é funcionário. Respeite seu patrão. Compreender como jurisdição relacional. Sabe, bispo, todo homem tem em si o Jesus e o Cristo. O Jesus é o homem que mora em você. O Cristo é o Deus que mora em você. Todo mundo que chega perto de você, primeiramente chega por causa do Cristo que está em você. Isso não é só você, estou usando o seu exemplo, mas isso é para cada um que está aqui. Só com o passar do tempo, o dia a dia, eles vão conhecendo a sua humanidade, o Jesus que está em você. Isso vai quebrando as idolatrias que Cristo queria. Não estou falando de pecado, estou falando de humanidade. E quando vai conhecendo o dia a dia o Jesus que está em você, corre o risco de parar de honrar o Cristo que está em você. E a honra é a transferência, a chave da transferência é a honra. Se eu der um copo d'água para um profeta na condição de profeta, a transferência vem na altura da condição que eu dou, e não um mero copo d'água que eu dei. Não é se é ouro ou água, é em que condição que eu dei. A lei do reconhecimento define a honra é a chave da transferência. Então quando essa pessoa, por conhecer o Jesus que está em você, ela passa a desonrar o Cristo que você está, ela para de receber do Cristo que você está e só recebe do Jesus que está em você. E como o pastor Rodrigo bem falou ontem, qual é a maior tentação da honra? A convivência. Por isso que você não mede a espiritualidade de alguém a média distância e longa distância. A espiritualidade de alguém você mede dentro de casa. Por quê? Porque ali a curta distância denuncia como que está a minha vida relacional de fato e de verdade. Porque uma verdadeira espiritualidade é uma saudável humanidade. O dia a dia vai revelando muita coisa. Jesus estava dizendo para sua mãe: estou como um Messias aqui. Quando você compreende jurisdição relacional, você não se ofende. Até mesmo com os nãos, seja de pessoas ou de Deus. E Jesus estava aqui principiando os seus sinais miraculosos. Aonde? Num casamento. Por que num casamento? Porque ele veio falar sobre a nova aliança. Ele veio falar da nova aliança. De um vinho que não acaba. De um vinho que não envelhece. De um vinho que não tem fim. De um vinho que não perde o seu alto grau de valor e sabor. Por que no casamento? Porque o Antigo Testamento fala de uma aliança de casamento. E o Novo Testamento era uma aliança de casamento. Porque Deus trabalha a partir de uma aliança de matrimônio. Por isso que em Gênesis começa com uma aliança de casamento. Apocalipse, na boda do Cordeiro, vai acabar com o quê? Com uma aliança de casamento. Isaías 54 vai dizer que Deus diz: eu, seu Criador, ó Israel, sou o teu marido. Deus escolheu uma nação chamada Israel e casou com ela. Desse casamento nasceu um filho chamado Jesus, a quem Deus conferiu-lhe uma esposa chamada igreja, para ter muitos filhos semelhantes ao seu filho Jesus Cristo. Quando você vê a maior figura de Jesus que casa no Antigo Testamento é Isaac. Abraão faz o quê? Manda um moço, um secretário, um moço fiel dele, num lugar, buscar uma esposa para trazer para Isaac, não é isso? Isaac é a maior figura de Jesus que casa. Porque o Jesus que casa, casa na sua morte. Por isso que Isaac passou pela mesa do holocausto. E aqui nós temos uma figura. Deus chama Abraão de pai da fé. Você acha que a fé nasceu no homem? Claro que não. E por que ele ganhou esse título? Porque Deus falou: eu quero que você mate seu filho. Quero que você me represente sobre a face da terra. Um ato profético daquilo que eu vou fazer. Eu vou matar o meu filho. E quando você faz e representa Deus na íntegra, Ele dá o nome dele para você. Deus é o pai da fé. Por isso Abraão é o pai da fé. E nós somos de Cristo, filhos de Abraão, pela fé em Jesus Cristo. Está em Gálatas. E como que Isaac casa? Por isso Jesus vem fazer
iniciar o seu ministério miraculoso, seus sinais, aonde? No casamento. Por que você acha que ele, no capítulo 4, ele vai até a samaritana? Aonde? Num poço. O que ele foi fazer lá? Aonde que o moço, Abraão, representando Deus, envia o seu moço, secretário, o seu moço fiel, Espírito Santo, vai buscar uma noiva para casar com o seu filho. Deus liberou o Espírito Santo para buscar uma noiva para casar com o seu filho. Esse é o desenho daquele pai de Abraão mandando o moço buscar uma esposa para o seu filho. E a esposa foi encontrada onde? Num poço. E a esposa de Jacó foi encontrada onde? Num poço. E a esposa de Moisés foi encontrada onde? Num poço. E por que você acha que ele foi atrás da samaritana num poço? Cadê o seu marido, samaritana? Eu não tenho. Falou bem, você já teve 5. O 6º que você tem não é seu, porque isso é o número do homem, fala da aliança pautada na lei. Mas eis, o 7º chegou para casar com você. Ele dá uma água que não acaba, que brota para a eternidade. Ali ele principiou os seus sinais miraculosos. O princípio está ali. Princípio do sinal miraculoso. Por isso, no princípio, eu tenho um kit completo, um recheio do que ele quer me mostrar. E o que ele quer me mostrar? Seus sinais miraculosos. Ali ele principiou os seus sinais miraculosos. Eu deixo afirmar isso. Ele principiou os seus O seu quê? Uau! Os sinais acompanharão os que creem. Porão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Falarão novas. Uau! Então isso não é a operação ainda, porque sinal é sinal. Sinal não é o final. Sinal é um ponto indicativo. Eu gosto de usar esse exemplo porque toda cidade que eu vou no Brasil, no centro da cidade tem um hospital. Quando você entra na cidade, você já começa a ver placa, hospital. E você vai. Daqui a pouco, outra placa, hospital. Até você dar no hospital lá no centro. É muito interessante isso. Agora eu te pergunto, aquela placa sinalizando o hospital, na placa tem médico? Hein? Você já internou alguém numa placa de hospital? Não, porque aquilo não é hospital. Aquilo é um sinal. O que eu quero dizer com isso? Nossos olhos estão nos sinais, não nos levam para onde o sinal está nos apontando, porque a igreja ama o sinal, idolatra o sinal e para no sinal e não vai para onde o sinal está apontando. E o que ele fez ali era um sinal miraculoso. Primeiro sinal. E qual era o sinal? Ele transformou água em uau! Isso é um sinal miraculoso. Eu já falei isso em outro lugar, volto a repetir aqui. Se ele queria mostrar um sinal miraculoso, ele podia chegar ali, enche essas talhas de água, enche. Ele podia chegar lá e aquilo evaporava tudo. Uau! Que sinal! Ou ele podia pegar ali, tocar na talha d'água, e a água virar gelo na hora, tipo um homem freezer, pá! Já pensou? Que sinal! Uau! Isso é milagre! Isso é um sinal miraculoso, é um sinal do sobrenatural. Você toca, vira vapor, você toca, vira gelo. Só que ainda seria água, ainda seria H2O. E ele não veio mudar a forma, ele veio trazer transformação. Ele transformou a água em vinho, ele não mudou a forma, ele trouxe transformação. Esse é o sinal. O sinal que ele está dizendo é que na aliança dele tem transformação. Não é Jesus melhorando a sua vida velha, é ele te dando uma nova vida, uma nova natureza, uma natureza transformadora. Algo miraculoso, que tem poder, que tem sabor e não acaba. Vai passando os anos e melhora. Mas a gente para nos sinais mesmo. E quando a gente toca nos sinais, a gente diz, uau, Deus chegou e mora aqui. Não, o sinal não é um lugar onde Ele mora. O sinal é um lugar onde Ele me encontra para levar para onde Ele está. O sinal não é o destino final.
Se o sinal fosse um ônibus, o sinal não era o destino final, é o ponto que ele vai pegar você. Só que a gente parou nos sinais por muito tempo. E agora Deus está trazendo uma consciência: não pare no sinal, o sinal é sinal. Eu não sei quantos crentes antigos tem aqui, mas eu lembro que houve um tempo onde a gente ia orar, entrava no mato, orava, acendia os gravetos, tudo. Quem fez isso, viver esse tipo de... Oh meu Deus, tem crente antigo aqui. Não era algo glorioso? Hein, gente? Que é aquilo? Você entrava para o mato orar, tudo escuro. De repente você olhava. Ontem, Lisboa chegando de noite de avião. É muito lindo, gente. É muito lindo, é muito lindo. Eu já cheguei à noite de avião em vários lugares, mas nunca um lugar tão bonito como Lisboa. E você olha aquilo lá embaixo, tudo aceso, incandescente. Só que aquilo não é um sinal. Aquilo é uma operação que o homem pode interagir com Deus, criou energia elétrica. Não, no mato a gente começava a orar e de repente os gravetos acendiam tudo. Eu digo, meu Deus! E era lindo, era um sinal físico. Não era só quem era espiritual que via, não, era um sinal físico mesmo. Você podia levar o ateu que ele via, você podia levar o espírita que ele via. Todo mundo via, era algo. A gente aproveitava para levar os incrédulos, para eles verem. Primeira vez que eu vi, peguei aqueles gravetos tudo. A Lulu não foi comigo, e eu trouxe para casa, dentro da Bíblia. Cheguei em casa na vigília, 3 horas da manhã, no mato. Uau, acordei a Lulu, fui lá acordei a Lulu, vem cá amor, quero te mostrar uma coisa. Tirei ela do quadro, fomos para a sala, luz apagada. Abri a Bíblia e disse, olha aqui. Cadê? Não tinha mais nada acesa. Tudo bem, já que você riu sem educação, agora eu vou dar a chance de você se redimir. Vou dar a chance de você se redimir. Mesmo assim, dobrei o joelho ali e ela também. Começamos a adorar a Deus e tudo acendeu em cima da Bíblia. Tudo acendeu. Uau! Coisa gloriosa! Tudo acendeu. E eu achava, uau! Deus está aqui, isso é glória a Deus. Não, isso é sinal. Isso é sinal. Por quê? Ele mesmo disse, se fizeram o que fizeram com um galho verde, se referindo a ele, o que não farão com os galhos secos, se referindo a nós. Então quer dizer que para mim, para ele eu sou também um galho seco, sim. Então aquilo ali não era um milagre, aquilo ali era um sinal. Ele não morreu pelo galho seco, ele morreu por mim e por você. Ele estava querendo dizer, eu quero te incendiar, eu quero incendiar você. Esse graveto não tem resistência, eu também quero que você não tenha. É água e vinho, não é água e vapor, não é água e gelo, é transformação. Ele estava dizendo, eu quero incendiar você. Mas sabe de uma coisa? Por pouco que a gente não colocou um galho seco na parede, não se prostrou e não beijou no galho seco. Porque a gente se empolga e acha que Deus vem no sinal. O sinal é sinal para quem crê. O sinal quer me levar para um lugar. Ele estava dizendo, eu quero incendiar você. Eu quero incendiar você. Houve um tempo, lembra que a gente orava, a mão enchia de óleo. Você lembra disso, bispo? Enchia de óleo. E a gente, olha, meu Deus. Ainda bem que não era o tempo do celular como é hoje, né? Senão ninguém, Deus não atrapalha. A gente já está filmando, fazendo selfie. Agora tu acha que Deus desceu na terra para encebar sua mão? O que ele estava dizendo? Eu quero mãos ungidas em você. Isso aqui é só um sinal. Eu quero te levar para um lugar onde as tuas mãos são ungidas. Mas aí a gente se embriagou com a mão encebada. A gente quis ter foto da mão encebada. Quantos estão comigo? Não, ele está dizendo que com ele é transformação. Não é exibição, é transformação. O sinal não é o final, é o começo de um lugar que ele quer me levar. Eu lembro que no nosso meio a gente orava, né? As pessoas recebiam dente de ouro. Dente de ouro, mano. Abria a boca assim. Eu lembro de uma irmã que estava grávida, né, amor? Caiu todas as obturações dela. E ela não podia arrumar porque ela estava grávida. Numa oração, simplesmente aquilo fechou tudo de fora a fora. Com uma prata. Eu digo, meu, ouro branco, sei lá o que era aquilo. Uau, o que é isso? Agora você acha que Deus é dentista, irmão? Se Deus se preocupasse tanto com o dente, ia ser igual cabelo, nascia, cortava, vinha de novo.
Só dá 2 vezes, quem cuidou, cuidou, quem não cuidou. Então por que ele trouxe ouro na boca? Quando você abre a boca, o que sai? Quando você fala, o que sai? Quando você abre a boca, o que sai? Sai ouro? Sai amargura? Sai ouro? Ou sai murmuração? Aquilo era só um sinal. Ele estava dizendo: eu quero trazer ouro sobre a sua boca. As riquezas vão estar na sua boca. Abraão foi para uma terra chamada Canaã. Houve fome na terra. Houve fome na terra, sim, houve fome na terra. Ele foi para onde? Foi buscar comida no Egito. E Deus falou assim: por causa dessa tua ida para o Egito, tua descendência vai passar 400 anos aqui dentro do Egito. Por quê? Porque Deus mandou ele para uma terra que emana leite e... Uau! A terra emana leite e... Mas chegou lá, tem a fome na terra. Mas Cantares de Salomão, que fala sobre Cristo e a igreja, o que o noivo diz para a noiva? Da tua boca, debaixo da tua língua tem leite e... Abraão não entendeu que o leite e mel estava na boca dele, não na terra. Ele falava e a terra respondia. O que tem na sua boca? O que tem na sua boca? Na sua boca tem leite e mel. A terra responde. O leite e mel não está na terra, está em você. Está na boca da igreja. Eu preciso entender que é transformação. Não é um sinal. A gente se embriaga quando os sinais voltar. E já estão voltando. Mas eu preciso entender que isso é um sinal. A proposta de água e vinho, ele está dizendo transformação. É por isso que no capítulo 2 ele transforma água em vinho. No 3 ele fala para Nicodemos que tem que nascer de novo. Transformação. No 4 ele encontra a samaritana e diz: essa água que você tem dá para mim. Essa acaba. Você tem que vir buscar. Pegue a minha. Essa minha do seu interior. Cadê o seu marido? Não tem, você falou bem. Tem 5. Já teve 5 cestos que você tem, não é seu. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ah, meu Deus, o 7º chegou. Mas não chegou para matar suas carências. Chegou para entrar no seu interior, para te dar condição de ter relacionamentos duradouros e transformação. Houve um tempo que a gente orava sobre as pessoas caíam, lembra? Quem lembra disso? Acontece hoje, mas não com a frequência daqueles dias. Naqueles dias, eu lembro quando eu me converti em 94. Eu me converti na igreja católica. Eu fiquei 2 anos lá, debaixo do poder de Deus. Lá eu vi dente de ouro brotar em boca. Foi lá que eu fui no mato e vi o galho acender. Lá nós orávamos e as pessoas recebiam o batismo no Espírito Santo. 30, 40, 50, 60 pessoas de uma vez só. Nós levantávamos as mãos e as pessoas caíam. Eu sei, tem algumas pessoas que já se jogavam, né? E tem aqueles ministros que quando não cai, ele também empurra. Eu não sei, a pessoa cai porque ela não perde o equilíbrio. Mas existia aquele poder legítimo que derrubava. Quem experimentou isso aqui? Uau! Agora eu te pergunto, irmãos, Deus está brincando do UFC com você? Você acha que Deus vai querer derrubar? Você lembra na lei, quando a unção veio, o sacerdote não podia se manter em pé? O que Deus estava dizendo? Essa unção que eu estou trazendo, que seu corpo não suporta, que você não consegue sustentar na sua estrutura humana, a sua carne não tem poder de segurar. Isso é só um sinal. Eu quero derrubar suas carnalidades. Eu quero derrubar suas carnalidades. Eu quero que a unção venha sobre o teu vício, sobre a tua natureza caída. Ela vai derrubar. Isso era só um sinal. E nós nos embriagamos com os sinais, mas não fomos para onde o sinal mandava, bispo. Quantos estão comigo? Mas ele estava aqui dizendo: quando eu chego, isso aqui é um sinal que mostra que quando a minha aliança chega, quando eu chego na tua vida, começa um lugar de transformação. Não é um mero impacto de chegada, é transformação. De um vinho que não acaba, de um vinho que não perde o seu valor e nem o seu sabor. Então ele disse: olha, sabe de uma coisa?
Pois bem, enche as talhas de água. Talhas de água para purificar. Uau, que coincidência. Talhas de águas da purificação dos judeus, coincidência. Quem escreveu Hebreus explica que aquilo ali era um ritual que nunca teve o poder de purificar. Tinha o poder de perdoar, mas não tinha o poder de purificar. Tinha o poder de perdoar, mas não tinha o poder de transformar. Mas vem dizendo que Cristo não. Eles transformam uma consciência para com Deus. E o que roubava não rouba mais. E o que mentia não mente mais. Ah, meu Deus, o que adulterava não adultera mais. Isso é transformação. Não são imposições sobre lei. É um milagre e uma rendição que transforma e não acaba. E eles então vai. Então quando levaram o vinho, a água transformada em vinho, o mestre de sala experimentou. Chamou o noivo e disse: o que é isso? Por favor, o que é isso? Todo mundo, toda festa de casamento, coloca primeiro o vinho bom. Depois que as pessoas já tomaram o suficiente, que já estão abastadas, que já não tem mais aquele paladar para discernir a qualidade do vinho, eles colocam o vinho inferior. Você faz ao contrário. Teu vinho já era bom, mas acabou e você traz um outro vinho muito superior a esse. Ele disse: isso é a nova aliança em Cristo Jesus. O que está dizendo? Ele estava dizendo sobre a nova aliança, que é um vinho novo, que transforma, e com o passar dos anos melhora. Alô? Com o passar dos anos melhora. Quando o vinho novo chega, ele melhora a vida para você, mas no meio do caminho ele quer melhorar você para a vida. Por quê? Porque o mestre de sala não sabia de nada, não conhecia nada, mas quando ele experimentou o vinho, disse: uau, eu sou perito em vinho, mas isso aqui eu nunca experimentei. Ouça, como diz o meu pastor Luiz Hermínio, quem está esperando a volta de Jesus é a igreja, não é o mundo. O mundo está aguardando a manifestação da glória dos filhos de Deus. É quando o mestre de sala vem, encontra alguém que bebeu desse vinho e diz: uau, o que é isso que você tem, cara? Da onde que veio? Qual é isso? Que ideologia é essa? Que livro que você leu? Você foi formado aonde? Ele disse: não tem a ver com isso. É um vinho. O mestre de sala não era crente, irmão. O mestre de sala era contratado. O mestre de sala não estava ali como convidado. Ele era de fora. Ele conhecia vinho, mas aquele tipo de vinho ele não conhecia. Ele está dizendo: a igreja vai mostrar para esse mundo um vinho que eles não conhecem. Um vinho que eles não conhecem. E eles vão perguntar: que vinho é esse? Que vinho é esse? Ouça, irmãos, eu não acredito no evangelho que a pessoa começa afogueada, cheia do poder de Deus, cheia de fogo, mas vai passando o tempo e ela vai deixando de melhorar. Ela vai deixando, ela perde o vinho novo e ela cai para o vinho velho. Mas ele disse: não, tem alguma coisa errada aí no vinho dele, no vinho novo. Passa os anos, você melhora. Passa os anos, você fica melhor. Um casamento no vinho novo, passa os anos, ele melhora. Passa os anos, ele fica melhor. Eu não posso imaginar os crentes. Quem aqui tem mais de 15 anos de evangelho? Por favor, levanta a mão só. Uau! Ouça, meus amigos, ouça. Deixa eu te falar uma coisa. Quem entrou em Canaã foi uma geração jovem, uma garotada nova. Todos estavam abaixo de 40 anos de idade. Só quem entrou em Canaã, que tinha idade avançada, era Josué e Caleb. E você sabe a história de Caleb. Quando Josué começou a mapear para dar um pedaço de chão para cada um, Caleb, desconfiado, chegou Josué: Josué, cadê meu pedaço aí? Caleb, você já está com 80 anos, já vai morrer daqui a pouco, deixa, dá para quem está. Não, meu filho,
Eu quero meu pedaço de chão aí. Eu conheço, eu tenho um mapa dessa terra aí. Essa garotada vai entrar, mas não conhece o mapa. Eu já entrei aqui. Eu só não entrei por causa da incredulidade da minha geração. Eu cheguei aqui com 40 anos, mapeei essa terra. Eu conheço isso aí. Nada disso aqui para mim é novidade. E nem o poder de Deus. Eu estou com 80 anos agora, mas com o mesmo vigor que eu tinha aos 40, eu estou agora. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe quem é que assume Canaã? É uma geração nova, que dá as mãos para uma geração que não envelhece. Caleb é símbolo de uma geração que não envelhece. Caleb é símbolo de uma geração que não envelhece, que não abandonou o vinho novo. Vai passando os anos, melhora a sua condição de amigo, a sua condição de homem, de mulher, de pai, de mãe. Melhora a sua condição, ele é melhor, ele tem mais sabor, ele tem mais vida. Não perca o vinho novo, um vinho que continua. Não é a primeira etapa. Não. O começo tudo é bom, mas tem um vinho que continua. As sarças ardentes, quantos lembram? No exército tinha uma sarça, sabe, bispo? A mãe, ele ia no deserto, levar as ovelhas, chegava lá. Era normal. Viu uma sarça pegando fogo, irmãos. Não era bicho de 7 cabeças, não. Por quê? Porque sarça é espinho, era um pé de espinho. Aquilo durante o dia, no calor de deserto, sabe o que acontecia? Elas pegavam fogo mesmo. Só que à noite, no frio do deserto, da mesma maneira, quem queimou, toda queimou, quem não queimou, apagava. Só que Moisés foi um dia levar as ovelhas, sarças queimando, outras já consumidas, outras apagadas com o frio da noite do deserto. Voltou no outro dia, outras sarças queimando. De repente ele se ligou numa que parecia que era sempre a mesma. Queimava, mas não consumia. Queimava, mas não consumia. Estranho isso. Até uma hora que a Bíblia diz que ele resolveu ir lá olhar. Quando ele chegou perto da sarça, do meio do fogo da sarça, Deus falou com ele: que sarça é essa? Porque no calor do dia toda sarça queima. Eu quero ver não apagar de noite. Quando as lutas vêm, quando as dificuldades vêm, quando as situações contrárias vêm, quando a rejeição vem, quando a traição chega, quando a decepção chega, a frustração chega e aquela sarça se mantém queimando. É esse tipo de sarça que Deus fala com o libertador. Um vinho que não acaba, um vinho que se melhora. Passa os anos, ele está melhor. O que você está tomando? O que está acontecendo com você? É que eu ainda estou ligado no vinho novo. Eu estou conectado com o vinho novo ainda. Qual o problema do vinho velho? Não chegou ainda a núpcias. Nós estamos na festa do casamento e acabou o vinho. Agora vem um vinho novo, um vinho que tem um sabor superior e que não se acaba. Pastor, mas eu já experimentei vinho novo. Eu acho que o meu vinho novo meio que acabou. Fica tranquilo, a núpcia ainda não chegou. Ele ainda está na festa. Ainda tem transformação. Ainda tem vinho novo para ser derramado. Estende o teu cálice aí, estende o teu cálice aí. Deixa o vinho novo entrar, deixa o vinho novo chegar. A núpcia ainda não chegou, o noivo ainda está na festa. Tem transformação, tem vinho novo. Tem vinho novo. Sim. Tem vinho novo aí. Jovens dessa base, não perca o vinho novo. Não perca o vinho novo. Estamos aqui, eu e a Lulu, 28 anos no Senhor, 28 anos de casamento. E sempre falamos às nossas meninas: não perca o vinho novo. Nunca perca o vinho novo. Ouça, irmão, não quero falar de mim não, porque agora, o poder está naquele que transforma água em vinho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não venho de um mundo perverso. Lá no Mevan, em Itajaí, todo mundo é isso, uma coisa muito ruim. O meu testemunho nem tem graça porque eu sou ex-coroinha. Então, eu não tenho problema financeiro. Eu não tenho problema com finança. Eu venho de uma família boa. 3 irmãos, um pai, uma mãe. Condição financeira boa. Eu não tenho nada de problema nenhum, não. Só que um dia
Um dia, eu entrei num salão paroquial de uma igreja católica. E eu venho de uma família católica, apostólica, romana, roxa. Sempre fui muito, meu pai muito católico. Meu pai era capelão de igreja, enfim. Só que um dia eu entrei numa reunião chamada Reunião da Renovação Carismática Católica. Eu nem sabia o que era isso. Eu entrei naquele lugar. Eu não consegui entender a letra das músicas. 28 anos atrás, caixa de som de igreja católica, você imagina. Mas aquele som, aquela coisa, não sei, me pegou. Me pegou e eu chorava, comecei a chorar. Todo mundo tentava me consolar ali. Sabe, bicho? As pessoas diziam: moça, se você roubou, matou, Deus te perdoa. Eu disse: não aconteceu nada. Moço, vinha outro: se você fumar crack ou cocaína, Deus... Não, nada disso. Simplesmente eu cheguei ali como um milho de pipoca. E havia uma temperatura de Deus elevada ali. E o meu espírito, nasceu de novo. E a minha alma não suportou. Chorei, não só aquilo ali, chorei por 3 meses a fio, eu chorei. Um choro do Espírito. Quando o choro é do Espírito, sabe o que é isso? É a sua alma fazendo a oração que ela não sabe fazer. As lágrimas é a oração que a alma não sabe fazer. É o choro no Espírito. Ali mesmo fui batizado em línguas estranhas naqueles dias. Eu disse: só que aquilo que eu não tinha de vida pervertida para se apresentar como um grande milagre, tudo que eu tive que experimentar em Deus, de cura, de restauração, não vou falar tudo, mas o que realmente me derrubou, as histórias mais terríveis, eu fui viver dentro da igreja. Dentro da igreja que eu fui difamado, dentro da igreja que eu fui expulso, deposto publicamente no púlpito, dentro da igreja vivi situações muito difíceis. E pelo menos por um período de 10, 11 meses, alternado por 2 vezes, ficamos sem congregar, sem poder ter o calor do corpo. Foram tempos tão difíceis. As nossas meninas hoje, quando escutam o nosso testemunho, elas perguntam: pai, mãe, a gente não tem marca disso. Por que não tem marca? Porque meio isso tudo escolhemos que não íamos abandonar o vinho novo, que não íamos, nós fizemos escolhas. Agora, houve tempos difíceis? Claro que teve. Houve tempo que eu vi o vinho novo indo embora e eu querendo voltar para o vinho velho, da dor, da decepção. Claro que teve. E o que você fez? Pergunta para mim: o que você fez? A núpcia não chegou. Quem transforma água em vinho ainda está na festa. Estende teu cálice aí. Deixa o vinho novo chegar. Deixa ele voltar. Deixa ele entrar aí. Eu não posso imaginar um evangelho. Vai passando os anos e a pessoa fica pior. Vai perdendo. Não. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu amo muitas coisas em Deus. Na minha vida tem tanta coisa para consertar. Mas a maior gratidão que eu tenho de olhar e perceber que eu estou no caminho certo é ouvir da minha esposa, depois de 28 anos, ela dizer: você é um marido melhor hoje do que era ontem. Ouvir a minha filha dizer: você é o melhor pai hoje, pai, do que era ontem. Eu digo: ó Deus, ainda estou com o cálice do vinho novo na mão. Ainda estou com o cálice do vinho novo na mão. Não perca o vinho novo. Dá um jeito aí, o cara dá um jeito aí. O vinho novo, eu não perco o vinho novo. Vocês são casados? Eu vou fazer uma pergunta e você não me responda. Você ainda está no vinho novo? Não me responda. Sabe por que eu falo para você não responder? Porque isso é uma pergunta que você não pode responder. Sua esposa responde. Se você tem filho, é seu filho que responde. Não é você que diz que está no vinho novo ainda. São os mestres de sala. É quem está na festa. É quem está em volta de você que vai dizer se você está no vinho novo ou não. Não é você que diz. Sabe disso? Jesus curou um leproso e disse para ele: agora vai e se apresenta ao sacerdote. Para que o Senhor já não me curou? O Senhor vem dizer
venho cumprir a lei, eu tenho que me submeter à lei, já estou curado. Vai ao sacerdote, ser curado. Por quê? Porque lepra na Bíblia não é uma doença comum. Lepra na Bíblia é uma doença na alma do crente. Quem tinha lepra, nas escrituras sagradas, não ia no médico, ia no sacerdote. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você está curado de fato, mas não sai por aí dizendo que você está curado. Deixa o outro dizer que você está curado. Deixa o outro dizer que você está curado. Então não adianta eu dizer que eu estou no vinho novo. Eu pergunto para minha esposa se eu estou no vinho novo. Eu pergunto para as minhas filhas se eu estou no vinho novo. Eu pergunto para os meus discípulos se eu ainda estou no vinho novo. Para os meus amigos. Por quê? Porque se quem está em minha volta não me reconhecer no vinho novo, tudo bem, não tem decepção. Por quê? Porque a núpcia ainda não chegou. A festa ainda está aí. Quem transforma a água em vinho ainda está aí. Eu sei. Você não precisa ser negligente para perder um vinho novo. Não. Tem coisas que acontecem conosco, legítimas. Só eu que sei. Numa dessas duas saídas da igreja, eu lembro que uma delas foi muito complicado para mim. Eu fiquei pelo menos uns 6, 7 dias que eu nem cheguei a deitar na minha cama, no corredor da minha casa. Eu ia até no final e voltava. Quase que eu perdi meus sentidos. Quase que o CD rodou ao contrário. Cheguei o tempo de dizer para minha Lulu: amor, sabe de uma coisa? Eu vou cuidar só de você e das meninas. E vou no culto no domingo. Mas eu vou cuidar do meu trabalho, de vocês. Coisas acontecem e a gente vai perdendo vinho novo. Mas a coisa mais gloriosa é que a festa ainda não acabou. O vinho velho acaba, mas o novo não acaba. O vinho novo não acaba. E eu encontrei pessoas que estavam bebendo vinho novo ainda. Pessoas que o seu cálice transa. Não é assim que o salmista deixa. O meu cálice transborda. Transbordado. Não perca o vinho novo. Eu não fico imaginando as pessoas. Passam os anos. Sabe, pastor? Pessoas que às vezes se convertem na igreja. É batizada no Espírito Santo. Pega aquele irmão mais velho. Vem todo empolgado contar. Uau, agora estou orando em línguas. Deus falou comigo. Pastor, fulano, eu abri a Bíblia, Deus falou comigo. Ele disse: uau, você está no primeiro amor, eu sei o que é isso. Eu já tive isso aí. Mas depois passa, você vai ficar igual eu. Ele disse: não, por favor, não, igual você. Não. Igual a você não. Não, igual a você não. Não, você vai ficar maduro, não, irmão. Se ficou mais duro, não chama de maduro. Por quê? Porque a maturidade, ela não rouba a paixão, não rouba o fogo, não rouba a lágrima. A maturidade não rouba essas coisas. Não rouba o teu quebrantamento, não rouba a tua doçura, não rouba a tua capacidade de compreender o irmão mais fraco. Não. Pedro, tu porém, quando vos converteres, fortalece os teus irmãos. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pedro, quando você se converter, por favor, fortalece quem você quer matar. Porque Pedro chegou para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar até 7 vezes? O Pedro estava esperando uma autorização para matar quem... Pedro estava esperando uma autorização. Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7. Ele estava esperando Jesus dizer: sim, até 7, Pedro. Então já deu, Senhor. Já deu. É só que eu estava, Pedro, agora eu vou matar. E Jesus olha para ele, na maneira figurada, e disse: olha, Pedro, 7 vezes. Sim, 7 vezes, está bom. Para o Bartolomeu. Está bom para o Tomé. O Judas, se ele não brigar para mim, já está bom. Mas os níveis e os lugares que eu tenho para introduzir você, Pedro, para você 7 vezes não vai dar. Tem vinho novo mais para ser derramado. Mas o que diz as Escrituras? Haviam ali 6 talhas que os judeus usavam para purificação.
2 ou 3 metretas. Em outra tradução, 2 ou 3 almudes. O que não muda nada para mim, que eu não sei nem o que é um nem o que é outro. Mas uma coisa é certa: 2 ou 3 é porque não tem uma medida definida. Por quê? Se hoje você quiser 10 galões de 10 litros, você vai ali e compra. Não precisa nem medir. Os 10 vêm certinho. Por quê? Porque a indústria permite isso. Naquele tempo, não. Sabe por que chama de talhas? Porque eram pedras. Eles talhavam. Faziam um buraco nela. Bobó de camarão. Ficava 2 ou 3 metretas. Uma pedra foi mais talhada, outra foi mesmo talhada. Uma cabia duas medidas, outra cabia 3. Sabe de uma coisa? Tem pessoas que já tiveram a sua água transformada em vinho. Quando Jesus disse para a samaritana: dá da sua água, que eu te dou da minha água, ele está dizendo: dá da sua vida, que eu te dou da minha. A sua acaba, a minha não acaba. Então tem pedras, bispo, que já foram transformadas em vinho, mas deixou talhar pouco. Tem outras que deixaram trabalhar mais. Tem mais água transformada em vinho, tem mais vinho ali. Senhor, meu vinho acabou. Deixa ele talhar mais. Deixa ele talhar mais. Às vezes na sua crise, na sua dificuldade, na sua dor, na sua decepção, na sua contrariedade, é Ele trabalhando a talha para trazer vinho novo. É Ele. Às vezes a gente não imagina. No perrengue da nossa vida, a gente está construindo algo tão glorioso. Às vezes a gente não passa na nossa mente. Pense em Maria. Maria. O anjo chega: Maria, você vai ter um filho. O Filho de Deus. Você vai engravidar do Filho de Deus. Mas eu não conheço nenhum homem. Não, você não tem noção. Maria, o céu vai fecundar você. Você vai parir o Filho de Deus sobre a face da terra. Ela uau, bênção de Deus. O anjo sai, fica imaginando Maria, só esperando a campainha tocar, chegando o enxoval, as coisas que ela pensa, né? Filho de Deus na minha barriga, que pré-natal que eu não vou ter, imagina. Vá. Certamente o meu parto vai ser naquela clínica, uma junta médica vai vir do Japão. Maria não teve um lugar para parir o seu filho. Às vezes, no meio das maiores dificuldades, você não tem noção que o céu está gerando algo tão poderoso ali. Ele talhando, transformação. Mas nós construímos um evangelho que, se as coisas estão dando certo, é Deus. Se está dando errado, é o diabo. Se o voo vem direto, é Deus. Se o voo cancelou, foi o diabo. Se você jejua para Deus, ora para Deus, você está na mão de quem? Só que a gente é pronto para as coisas da queda. Agora você pode ter barreiras? Claro que pode. Você pode ter guerras? Claro que pode. Ontem mesmo eu fiquei pensando, por quê? Porque 2 pessoas me trouxeram palavras parecidas antes de vir para cá. Há 1 mês atrás, uma pessoa disse: o Senhor a possuiu. E disse: Deus está tirando de você o arco e flecha e colocando uma espada na sua mão. Em menos de 7 dias, nós estávamos chegando no Mevan lá em Campinas. Um irmão que é profeta disse: pastor, quando eu vi você chegando, eu vi na sua mão uma espada. Eu estava querendo entender aquilo, estava na cama deitado, conversei com a Lulu. Amor, arco e flecha fala de uma guerra à distância. Espada fala de um confronto direto. Então nós temos confronto com o reino das trevas? Temos. Só que tem uma coisa: nós estamos na mão de Deus. Você está na mão de Deus. Mas a gente construiu um evangelho que está dando certo é Deus, está dando errado é o diabo. Pense em Jesus na cruz. Quem foi que matou Jesus, irmão? Foram os judeus que mataram Jesus? Claro que não. Os romanos? Não. Quem matou Jesus na cruz foi o próprio Deus. O Pai o matou. Onde que o diabo entra nisso? Quantos se lembram
de um filme, aquele filme, como é que é o nome do mel, não sei o que lá, gente? É isso. Da crucificação, não sei, aqui a maioria viu, né? Você lembra que quando Jesus está na cruz, atrás das pessoas assim, passa um ser com um capuz, fisionomia que você não sabe se é homem ou mulher, com um bebê no colo. Quem lembra dessa cena? Hã? O que você acha que aquela cena ali era o diabo dizendo para Jesus: do meu filho eu cuido, cadê seu pai? Quem estava matando Jesus na cruz era Deus. Não é o diabo que te amassa, é Deus que amassa. O diabo só entra para dizer: cadê seu pai? Jesus, ele nunca chamou Deus de Deus, ele só chamou Deus de pai. Sempre, sempre. Só teve uma hora que ele chamou Deus de Deus, na cruz. Meu Deus, por quê? Porque me desamparasse. Por que Deus teve que desamparar? Porque Deus é santo. Naquele momento Jesus ia contrair todo o pecado da humanidade, e um Deus que é santo não poderia estar ali. Então Deus saiu, mas ele não disse: meu pai me abandonou, porque Deus o abandonou, mas o pai sempre esteve com ele. E se você tiver conta de receber uma heresia, eu vou te dar. Às vezes Deus te abandona como Deus, para você conhecer o pai, porque isso muda tudo. Isso muda tudo. Deixa ele trabalhar essa talha de pedra. Você é uma pedra viva. Às vezes a sua maior dificuldade, ele está trabalhando algo tão poderoso para transformar em vinho, para tocar vidas, para transbordar. Deus matou seu próprio filho. O meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, o nosso pastor, né, bicho? Ele costuma dizer: Deus não quer te abençoar, Deus quer te matar. Claro, se ele matou o filho dele, foi assim que ele inaugurou o reino de Deus, como é que você acha que você vai entrar ali? Então Deus não quer te abençoar, Deus quer te matar. Sim. Por quê? Porque se ele não te matar, o pecado vai te matar. O salário do pecado é a morte. Então quer dizer que o meu destino é morte? E sim, ou na mão do pecado ou na mão de Deus o meu destino é morte. Com uma diferença: se você morrer na mão do pecado, é só morte. Na mão de Deus não. Por que não? Porque tudo que ele mata, ele ressuscita. Ele já provou isso no seu filho. Então deixa ele te matar. É você morrendo para si mesmo, morrendo para o egoísmo, morrendo para a sua ignorância, morrendo para aquilo que te mata, para experimentar a transformação de um vinho novo. Homens e mulheres que constroem a sua carreira, mas não perdem o vinho, não perdem a alegria. E você sabe quando você toca em alguém que está ligado. Você sabe quando você toca em alguém que está aceso. Você sabe quando você toca em alguém que tem Wi-Fi. Você sabe. Então aproveite e se conecte. Agora, se porventura, de alguma maneira, você tem deixado parte do vinho novo embora, essa é uma manhã gloriosa para a gente beber o vinho novo. Sabe, quando acaba o vinho, você sabe, na festa judaica é assim, não é? Eles vêm repor o vinho. Naquela festa o vinho acabou, mas ele estava ali, e ali ele principiou. O primeiro sinal miraculoso era um sinal. Aquilo era um sinal. Ele está dizendo: em mim é a transformação de uma vida que melhora. Quer no Brasil, quer Portugal, quer seja onde for, você é a obra de Deus em operação. Eu quero declarar vinho novo sobre a sua vida. Podemos orar, senão nunca mais eu volto aqui, eles não vão deixar. Fique de pé comigo um pouquinho. Eu sei que muitas chaves foram liberadas aqui, mas em especial, irmãos, vocês são uma esperança para a Europa. Porque você sabe, a Europa é um vinho novo que não foi reposto em suas taças. Você sabe disso. Até mesmo homens e mulheres tão esforçados, missionários, que chegaram nesse continente,
com o passar dos anos, de alguma maneira, perderam o vinho novo. Como nós devemos a essas pessoas. Como nós devemos a essas pessoas. Mas nós precisamos retomar o vinho novo e retomar o fogo do altar. Aqui está um ponto. Eu quero acabar, não consigo. A Bíblia fala que todos os dias o sacerdote vinha no altar pegar a lenha que queimou a madrugada inteira. Ele pegava a lenha, removia a lenha, botava mais lenha e retomava o fogo. Ele não podia acender o fogo. No dia da inauguração, Deus veio com fogo. Por isso que não podia renovar a lenha, para manter o fogo aceso, que era de Deus. Qual era o problema de Ófnis e Finéias? É que eles passavam o final de semana na balada. Segunda-feira eles iam lá. Já não tinha mais nada, não tinha mais fagulha, não tinha mais nada. Eles botavam lenha, eles acendiam o fogo. E isso era fogo estranho. Porque o fogo é de Deus. Eu só renovo a lenha. Eu não tenho o poder de gerar fogo. O fogo é dele. Então ele disse, eu renovo a lenha. E o fogo arderá continuamente do altar e não. Quer dizer então que o fogo não acaba. O que acaba é o altar. Se não acabar o altar, não acaba fogo. Só que, olha, havia uma lei. Pegue a lenha. E pega a cinza. Tira a cinza. E aquele braseiro que está ali renova a lenha. Mas a cinza, coloque em lugar limpo. Não é assim que está escrito? Sabe o que Deus está falando? Respeite, honre, tenha gratidão sobre uma lenha que já queimou. Mas por favor, renove o fogo. Na sua vida mesmo. Não jogue fora. Não desonre a lenha de uma sua vida que já foi queimada. Não. Mas por favor, renove o fogo. Renove o fogo. Não é de uma nova teologia que nós precisamos, mas é do fogo aceso. É do vinho novo. Olha aqui para mim, homens e mulheres que estão nesse lugar. Como que você acha que nós vamos resgatar a nossa geração de filhos? Filhos que já foram afetados em seus caminhos neurais. Filhos que as suas células, homens que foram gerados, que não tem testosterona, que não tem virilidade. Não é só uma questão de ideologia. A última década, muita estratégia foi feita. Não vai ser com um novo discurso que nós vamos mudar essa realidade. Eles vão ter que beber um vinho novo. É um filho voltando para casa dizendo, pai, mãe, que vinho é esse que vocês estão tomando? Que vinho é esse que vocês estão tomando? Meu Deus! Sim! Uma geração de homens e mulheres que já tem uma caminhada, retomando o vinho novo, mostrando para uma geração que vem, que esse vinho é bom, que esse vinho não acaba. Ah, meu Deus! Vinho novo! Vinho novo! Essa é uma manhã para você renovar a sua taça. Essa é uma manhã para você renovar a sua taça aqui. E quando você voltar, se apresente melhor para a sua esposa. Se apresente melhor para o seu marido, para o seu filho. Deixa o mestre de sala dizer, meu Deus, que vinho é esse? Eu quero isso. Eu quero esse vinho que não acaba. Talvez você, marido, você esposa, você filho, você pai. Quantos nossos filhos precisam de nós? Alguém precisa viver, escolha viver você. Alguém precisa andar no vinho novo. Agora sabe o que está escrito? Eu quero acabar e não consigo. O mestre de sala, ele experimentou o vinho novo. E a Bíblia diz assim, ele experimentou o vinho novo. Ele não sabia de onde vinha, mas os serventes sabiam de onde vinha. Sabe por quê? O mestre de sala, ele só tocou no vinho novo, mas quem viveu o processo foram os que obedeceram a palavra. O processo da transformação foi quem obedeceu. O processo da transformação, muita gente vai beber do vinho novo, mas o processo, quem experimentou foi você. Sabe, bispo, Jesus disse para Pedro, Pedro, lança a sua rede ao mar. Eu pesquei uma noite toda, não peguei nada, mas sobre a tua palavra, Senhor, eu vou. E Pedro foi, e encheu o barco de peixe. Quando se lembram? Um outro barco estava na praia, também vazio. Pedro disse, vem.
Ele olhou, viu aqueles peixes tudo. Ele pegou o barco dele e foi também. Encheu os 2 barcos. E agora volta para a praia. Os 2 barcos cheios de peixe. E quem está na praia, numa visão natural, o que vê? 2 barcos cheios de peixe. Numa espiritual, não. Numa espiritual, um barco só tem peixe. O outro tem aquele que creu quando não tinha e aquele que multiplicou o peixe. Ah, meu Deus, porque nesse barco, quando acabar o peixe, acaba tudo. Mas naquele que creu, quando acabar o peixe, quem multiplica o peixe está ali ainda. Muitos barcos vão atrás depois que vê o peixe. Muita gente vai experimentar o vinho novo e vai dizer, uau! Mas não são todos que se submetem ao processo. Não são todos que se submetem a lançar rede quando pescou uma noite toda e não pegou nada. Não, continue crendo na palavra. Deus não mente, Ele não é homem para que minta. Uma coisa que o meu pastor, o apóstolo Isemino, fala muito. A primeira coisa que eu preciso entender é que Deus não é homem. Não pensa como eu, não sente como eu, não vê como eu. Deus é Deus. Não me trouxe até aqui para me abandonar no caminho. Claro que não. Por isso que Hebreus diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, Ele começa e Ele acaba. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Você está no processo de ser talhado. Entregue isso para Deus, para Ele transformar em vinho novo. Não se entristeça, por favor. Não desista, por favor. Não recue, mantenha o seu vinho novo. Cadê os jovens da base? Cadê os jovens da base? Chegaram aqui tão empolgados. É lindo. Mas passa uma semana, passa 2, passa 3, e a gente vai ver que o mais difícil não é orar. O mais difícil é suportar o irmão. O mais difícil não é orar. O mais difícil é lidar com o corpo. Por quê? Porque ali está o termômetro de quem realmente está sendo transformado. Não perca o vinho novo, não. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus. Quando vocês tiverem a minha idade, vocês não vão estar igual eu, não. Vocês vão estar muito mais afogueados, muito mais renovados, muito mais vivos. Agora, por favor, a lepra, deixa o sacerdote dizer. Vem conversar com o sacerdote, deixa ele dizer. Aproveita que tem sacerdote, porque não é toda casa que tem. Não é toda casa que tem. Não, eu quero declarar no nome do Senhor Jesus. Marido, toma um vinho novo nessa manhã, complete a sua taça, volte para casa, deixa a esposa te ver melhor, deixa o seu marido te ver melhor, deixa os teus filhos te ver melhor. O que é trazer vinho novo para casa? Talvez meu pai, mãe, você que está aqui, talvez vinho novo para você não é voltar para casa e orar com o seu filho. Talvez vinho novo para você é voltar para casa, você pai, e fazer uma guerrinha de travesseiro com seu filho. Talvez, pai, vinho novo para você é chegar em casa, pegar umas 4, 5 folhas de papel sulfite. Ainda, sabe o que é papel sulfite aqui? Todos sabem? Hein? Folha de papel, de caderno. Você que tem filho criança, faz uns 5, 6 aviãozinhos. Vai lá de fora da casa, faz um risquinho, joga o aviãozinho, você e ele, deixa ele passar do risco, você joga antes no chão. No futuro, o tablet que você deu, ele não vai lembrar. O celular que você deu, ele não vai lembrar. Mas que você brincava de aviãozinho com ele, isso ele vai lembrar. Porque ele não está precisando de um pai ou uma mãe super power, mega espiritual, não. Mas de gente que tem vida presente na vida deles. Porque o melhor presente ainda é ser presente. Precisamos de uma espiritualidade saudável. Uma espiritualidade que toca, que não derruba só a gente no chão pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro gera quebrantamento. Que não enceba só na nossa mão, mas tem uma mão ungida. Não é só uma boca com dente de ouro, mas é uma boca rica. Quando fala tem ouro, tem mel e tem leite. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus. A núpcia ainda não chegou. O vinho, a água ainda está sendo transformada. Ainda tem vinho novo na casa do Senhor. Então levanta as mãos do céu, vamos adorar só um pouquinho. Vamos adorar só um pouquinho.